Olá, amiguinhos da poltrona. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico em ecologia, que é a sucessão ecológica, principalmente em florestas, certo? Então, eu pessoalmente não sou muito crente na sucessão ecológica, como postulado pelos modelos aplicados na Europa, para a nossa realidade aqui na América Latina. Então, eu vou falar bastante sobre isso, até num caráter assim provocativo mesmo, se realmente a gente poderia aplicar o mínimo do que foi descoberto na Europa para a nossa situação aqui. Então a imagem que está ao fundo aí da apresentação, ela é emblemática porque mostra justamente uma casa abandonada, vocês podem ver as janelinhas, lembrando muito aquele filme Evil Dead, parte 2, A Morte do Capeta, onde o cidadão fica na cabana lá atormentado pelos fantasmas, né? Então justamente o que aconteceu aí, a casa é abandonada, a floresta cresceu e tomou conta da casa. Esse seria um modelo bastante simples para mostrar, né, em uma única foto, o que é sucessão. Então há um distúrbio na floresta, ou um grande distúrbio, e a floresta retoma, ou qualquer outro tipo de vegetação retoma ou coloniza o ambiente que sofreu o distúrbio. Essa é a ideia básica, em torno da qual nós vamos expandir aí muitos slides. Tá? Aqui tem outras imagens emblemáticas, né, mostrando carros antigos que claramente foram colocados nesse campo antes da árvore nascer, né? Acho meio difícil a pessoa encaixar o carro aqui depois que a árvore nasceu. Então, com esse tipo de foto, a gente pode até saber, né, qual é a idade da árvore, né? A gente sabendo a idade do modelo do carro, ela vai ser pelo menos a idade do modelo do carro, né? Poderá ser até um pouco mais nova, né? Porque o modelo do carro, quando foi lançado, não foi lançado para parar aqui e ser abandonado. Muito bem, aqui tem até uma pessoa para vocês verem o tamanho que as árvores crescem. Isso aqui é um Fusca, se não me falha a memória. Então é disso que nós vamos tratar aí. Aqui começo com imagens de Estados Unidos, Europa, mostrando que até mesmo em países frios, né, onde a maior parte do ano as plantas passam por um congelamento, literalmente, é rápido, né? Que a sucessão é rápida, que cerca de 20, 30 anos no máximo, uma floresta pode tomar conta da sua casa se você não cuidar dela. Bom, o que tem a ver sucessão com ecologia, né? Com a profissão de biólogo, ou engenheiro florestal, ou engenheiro ambiental? Esses diferentes estados temporais, né, da sucessão, eles podem cumprir com diferentes funções e objetivos da floresta. Então, se você está interessado em silvicultura ou recuperação de áreas degradadas, recuperação da fertilidade do solo através do plantio de espécies fixadoras de nitrogênio ou de qualquer outras espécies, você tem que conhecer os estados teóricos da sucessão para começar a floresta que você vai utilizar para recuperar um ambiente estragado, tentando simular a recuperação natural que ocorreria em florestas adjacentes. Então essa ideia é você imitar a natureza, sempre com as espécies próximas da região onde você está trabalhando. Então se você pega uma área que está 20 anos abandonada, você só tem que partir dali em diante a sucessão ecológica. Se você pega uma área que acabou de ser destruída e ficaram só pedras e terra solta lá, você tem que partir de um modelo de sucessão diferente. Se você pega uma floresta com 50 anos, você pode partir de um outro modelo de sucessão. E dependendo dos locais também vai mudar muito quem são essas espécies. Ainda mais num país como o nosso, continental. Bom, essa estrelinha aqui, alguém já deve estar se perguntando nessa altura do campeonato, serve para focalizar, né, ou chamar atenção para pontos importantes ou slides importantes. Os outros slides, vocês podem eventualmente
tomar um cafezinho durante escutar o vídeo e relaxar um pouco mais. Nesses slides aqui, recomendo atenção para vocês. Então, um dos temas mais pesados que existem em ecologia, que é a ecologia de comunidades, ela está proporcionalmente, ou seja, diretamente, ligada ao tema de sucessão. E é um tema inesgotável, né? Quem já estudou ecologia de comunidades sabe que você vai ficar 4, 5 anos na mata, não vai conseguir explicar 1% do que aconteceu lá. Sinto muito. Vamos ver então alguns fatores que estão ligados à teoria da sucessão ecológica, e alguns são interessantes em termos da visualização que a gente vai ter aqui na apresentação. Nicho. Tá? Então, se você quiser entender sucessão ecológica, você precisa estar habituado com as ideias de nicho. O espaço que as espécies ocupam, o seu espaço preferido. Você tem que entender o que é a abundância de espécies. Né? Número de indivíduos de uma planta, de uma espécie em uma determinada área. Né? E depois tem a abundância relativa, e isso vem da fitossociologia, é a abundância dessa espécie em relação às demais, uma proporção. Estrutura da floresta. Você tem que estudar perfis de floresta, qual o perfil de uma floresta, de um capoeirão, que são estratos da floresta, existem árvores emergentes, quais estratos eu esperaria num capoeirão, numa floresta com 300 anos de idade na Amazônia. Tá? A gente vai aos poucos aprofundar isso. Também eu tenho que saber como se mede diversidade. Aí a gente vai pensar o que é diversidade. Tem 3 tipos básicos, alfa, beta e gama. Mas o conceito de diversidade ele é diferente de riqueza de espécies. Riqueza não está implícito o conceito da área. Se caminha por uma área, não anota por onde você caminhou, não tira as medidas da área e sai com o número de espécies. Aqui e aqui é diferente. Geralmente você vai ter um número de espécies padronizado por uma área, chamada hectare, ou um campo de futebol, aproximadamente. Então, sempre que eu falar em diversidade, supõe-se que eu fui lá na floresta e medi uma área de 1 hectare, que é a área padrão, calculei o número de espécies que tinha lá. Que tem nada a ver com riqueza, certo? Extinção local, alguns outros conceitos. Introdução de espécies, o que são espécies invasoras, tá? O que é uma espécie especialista, o que é uma espécie generalista, ou vagabunda, como eu tenho costumado falar em aula. O que é uma espécie K de capacity? São as espécies geralmente que têm climáxicas, né? Essa teoria a gente vai ver ao longo do curso aqui que não se aplica mais muito bem às plantas, né? É difícil você enquadrar completamente uma planta como sendo uma planta capacity, que investe em grandes sementes, por exemplo, com alto teor energético e poucas sementes. Tá? Se a gente pensasse em animais, o animal mais capacity que existe hoje terrestre é o elefante. Ele demora alguns anos para ter um filhote e cuida muito bem daquele único filhote. É um investimento na qualidade. O contrário é species reproduction. Tá? Pensem num coelho. Tá explicado o que é reproduction. Muitos indivíduos investem pouco de cuidado com cada um deles. Nas plantas seria uma quaresmeira ou uma micônia da família Melastomataceae, cujo pé de micônia pode produzir milhões de sementes. Agora, se você fizer o que eu fiz há alguns meses, de embaixo de uma árvore de micônia com uma sacola grande, coletar sementes e plantar, você vai ver que daqueles milhões, alguns gatos pingados somente irão germinar. Então ela investe massivamente em quantidade, pequenas reservas, porque a maioria dessas sementes vai dar errado mesmo. Vai pegar um vendaval, vai cair em cima de um prédio, em cima de uma parada de ônibus, em cima de um carro, e não vai cair num lugar bom. Algumas poucas irão sobreviver, pois ela tem pouca reserva, então ela tem que cair justo num dia de chuva, né, depois do vendaval,
para cair na terra, logo germinar e crescer, senão nada dá certo para ela. Bom, já falei demais sobre isso. Partição de recursos, né? A floresta é uma grande luta, tá todo mundo querendo matar todo mundo aqui para pegar os nutrientes, é uma grande competição e os recursos são limitados. Exclusão competitiva também faz parte dessa ideia, né? Existe toda uma teoria ecológica sobre isso. Uma planta exclui a outra por alelopatia, por crescimento, por fazer sombra na outra planta. E as mais variadas formas de assassinato aí entre os vegetais, certo? O caso mais bizarro, que eu já estudei bastante e acho fantástico, é estrangulamento, tá? A gente vai ver depois que tem espécies supostamente R, que a semente germina sobre uma outra árvore e vai crescer e estrangular o câmbio, que é onde seria a medula espinhal da árvore, onde se originam as novas células. Ela realmente estrangula o câmbio, foi comprovado isso, e mata a árvore hospedeira, né, por estrangulamento. São chamadas figueiras estranguladoras, o los ficos mata-palo em espanhol, strangler figs em inglês, e por aí vai, né? Interação, em homenagem ao meu time de futebol preferido. As plantas interagem, tudo está interagindo com tudo na floresta, tá? É importante entender. Frequência, né? Também é um outro conceito de fitossociologia. Você faz uma amostra quadrada, faz uma segunda, e a presença daquela planta naquela amostra indica que ela é 1. Ela apareceu na amostra. Aí você faz quantas plantas apareceram dividido pelo número de quadrados que você... Quantos quadrados tinha a planta daquela espécie dividido pelo número total de quadrados. Se aqui tivesse essa planta no quadrado, e a gente viu 3 quadrados e encontrou ela só em 1, aqui a frequência seria 0,33. Ela ocorre em 33% das unidades amostrais que você investigou. Uma espécie generalista ela vai ter alta frequência, uma espécie especialista ela vai ter baixa frequência. Uma espécie K vai ter baixa frequência. Uma espécie R talvez tenha grande frequência. Tá? E por aí vai. Pensem em tudo isso quando vocês forem estudar a sucessão. Dominância também é um outro conceito importante em fitossociologia. Vai explicar por que algumas plantas sufocam as outras, porque elas são de crescimento rápido e são grandes, né? Fazem sombra nas outras. Algumas são R. E as espécies-chave, já que nós estávamos falando sobre isso, vocês podem ver que eu passei um curso inteiro de ecologia aqui nesse slide, só para a gente introduzir o assunto, que é um assunto difícil mesmo. Você tem que ter essas coisas em sua cabeça. Uma espécie cuja importância dela na comunidade florestal é muito maior do que a sua biomassa. Esse é o conceito clássico de espécie-chave. Tá? Então você imagina uma planta que tem um único indivíduo por hectare, que é uma figueira mata-pau crescida que já matou o seu hospedeiro. Ela poderia ser considerada uma espécie-chave. Ela tem baixa abundância, baixa frequência, mas grande dominância. Tá? São árvores geralmente grandes. Mas mesmo assim a sua biomassa não é tão grande em relação a toda a outra biomassa de organismos. E ela tem um papel muito importante, justamente porque ela nasce e cresce em cima de outras árvores, que geralmente têm ocos podres e são árvores mais fracas. Ela atua como um agente de seleção natural. Ela exclui e elimina as árvores mais fracas da floresta. Então ela é uma espécie-chave. E não só por isso também, né? Pois ela frutifica o ano inteiro e tem muitas outras formas de explicar. Ela também tem relação com polinizadores muito específicos e por isso tem uma coevolução entre vespas e figueiras, uma depende da outra. Tanto é que o macho da vespa jamais sai do figo, né? Ele vive ali dentro, nem asa tem. E se você extinguir a espécie da figueira, você vai extinguir as vespas. Então as vespas também seriam espécies chaves nesse sentido, porque se você extinguir a vespa,
provavelmente você vai extinguir a espécie de figueira. E uma vespa, em relação à biomassa da floresta, você já viu, né? Altamente chave. Nós temos mais coisas aqui. Janela de vulnerabilidade. Vou deixar essa para vocês pesquisar o que é. Tamanho das sementes, né? São coisas que a gente tem que entender. Sementes muito pequenas carregam geralmente pouca nutrição, então são plantas pioneiras geralmente. Sementes grandes carregam muitos nutrientes e podem sobreviver um longo tempo a plântula sem os recursos que a floresta poderia dar nesse momento. Ela é uma planta que investiu em capacidade, ela tem alta capacidade de se recuperar de imprevistos aí climáticos, por exemplo. Estocasticidade. Essa é uma palavra que vem da matemática, mas o significado aqui em ecologia é imprevisibilidade, caos. Tá? Se você cortar alguns hectares de floresta muito próximos em uma grande área de floresta, aqui na nossa região tropical, é provável que daqui 50 anos você volte lá e cada floresta cortada na mesma área e no mesmo período de tempo origine florestas completamente diferentes. Então existe um alto grau de caos, de imprevisibilidade em florestas tropicais, e essa, já vou falar, é uma das primeiras coisas que eu imagino o porquê a gente não pode falar tanto em sucessão previsível, que a gente vai ver depois quais são as linhas de defesa dessas teorias. Tá? De Clements é um exemplo. Tá? E porque a gente no Brasil talvez não possa aplicar tanto essas coisas devido à alta estocasticidade. Então ela ficou aí, importante. Bancos de sementes, importante também. Ecótono. O que é um ecótono? Transição entre dois ecossistemas, né? É uma área que geralmente tem maior diversidade até. Imaginem a borda de uma floresta ou a transição de um cerrado para uma mata atlântica. São áreas de transição que são importantes. Zonação, que é as áreas no mapa, né, as isolinhas no mapa, que definem as melhores regiões para certas espécies ocorrerem em função de atributos climáticos. Temperatura, precipitação. Estratificação, eu já falei, o perfil vertical da floresta, o desenvolvimento das plantas, o ritmo interno das plantas, diário, sazonal, anual, supranual. Podemos pensar aqui em fenologia, né? As fases, a ontogenia da planta também, todo o desenvolvimento da planta, desde a semente até o momento que ela é uma árvore velha, que é muito pouco estudado isso aqui em florestas tropicais, por isso a nossa dificuldade, junto com isso, de prever padrões de sucessão para a floresta tropical. Nós vivemos num país onde existem florestas com um ritmo cardíaco, a gente poderia dizer assim, a batida do coração da floresta, que é a grande floração que a comunidade tem em setembro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, bastante sazonal, um período de descanso no inverno e um período de floração da comunidade no verão. Sendo que em outras florestas esse ritmo não é tão evidente, o coração tem uma certa arritmia aí. E aí isso tem certas implicações aqui novamente e também na teoria. Na Amazônia, por exemplo, existem muitas árvores que florescem e frutificam a cada 3, 4, até mesmo 7 anos. É um outro ritmo. Tá? Aqui foi descoberto recentemente pelos japoneses, Sakai, trabalho, acho que em 1999, que algumas florestas têm o seu ritmo determinado pelo El Niño. Tá? As sementes podem germinar logo após sua entrada no banco de sementes, né? Ou podem demorar muitos anos esperando um fogo, no caso do cerrado, esperando uma clareira, no caso de uma floresta atlântica. Tudo isso também interfere nos padrões que a gente vai observar. Aí tem outras palavras, para quem quiser estudar um pouco de inglês, que também influem, né? Padrões de atividade, teias de alimentação da floresta, padrões reprodutivos,
sociais e por aí vai. E agora, José, como que você modela uma floresta e faz um modelo de sucessão que seja confiável para as florestas no Brasil? Boa pergunta, né? Eu, pessoalmente, não tenho a resposta para isso, e acredito que quem tem, talvez esteja um pouco enganado aí, se realmente isso é assim, até porque poucas florestas foram realmente medidas no Brasil a partir de um grande distúrbio, para se prever com confiança quais seriam todas as espécies que entrariam em quais épocas no tempo, por um bom período de tempo, digamos 200 anos, como existem estudos na Europa falando do que deve acontecer para uma área, por exemplo, o que deve acontecer em Santa Catarina, se a floresta sofreu o distúrbio em 1852, agora em 2015 eu vou lá e eu espero o quê? Não se sabe isso no Brasil. Sinto muito. Bom, aqui o que está acontecendo? Bem rápido mesmo, é a chuva de sementes, tá? Fiz uma animaçãozinha aí para despertar alguém que já tenha cochilado, que é importante. A gente tem que saber a cada ano quem que entra, quem que não entra nessa comunidade. Então a fenologia é importantíssima. O que é não equilíbrio? Acho que é meio óbvio, né? O que é uma espécie fugitiva? O que é uma espécie oportunista? O que é a vegetação potencial de um sítio? Tudo são bases importantes. O que são os competidores locais superiores? E aí a gente vai continuando. Aquelas ali eu deixei para vocês pesquisar mesmo, eu já falei muito sobre isso. Vamos com definições agora. O que é sucessão florestal? Tome um cafezinho, pensem agora. Então, sucessão florestal, no caso, é o quê? Sequência de mudanças contínuas pelas quais passa uma comunidade ao longo do tempo, geralmente governada pela tolerância à luz. Olha isso. Definição, né? Só que a gente sabe que tem outras comunidades que são governadas não pela tolerância à luz, mas pela presença do fogo, ou ausência do fogo, por salinidade, por incidência de tempestades e outros fenômenos diferentes. Né? Então o importante disso aqui é você saber onde você está. Por isso que a biogeografia é importante aqui. Por exemplo, você sabe que você está no cerrado. Qual fator é mais importante? A luz? O cerrado é todo bem iluminado, né? Lá é o fogo. Numa floresta de várzea na Amazônia, será que é mais importante a luz, fogo ou o nível do rio? Pensem sobre isso. Isso é a chave para entender quais modelos de sucessão poderiam ocorrer nessas regiões. Outras coisas importantes. Tirando as árvores, olha que curioso isso, pouco se sabe se outros grupos de organismos realmente seguem padrão sucessional. Né? E aí vem a teoria que eu falei, a teoria clássica da sucessão florestal. Clemens fala de mudanças previsíveis. Tá? Então, sempre que se aplicar essa ideia de sucessão florestal, a gente deveria poder falar o seguinte: a gente vai numa floresta no sul de Minas, que foi cortada há 10 anos, e a gente teria que chegar e dizer, ó, daqui 5 anos a composição florística, mais ou menos as densidades, as dominâncias e as frequências serão essas para tais espécies. A gente sabe isso? Nem vou responder, né? Podem ver que eu sou chato em relação a isso, viu? Um exemplo de sucessão que foi muito bem estudado, por enquanto, não se sabe até quando as pessoas vão medir lá, é o Monte Santa Helena. Tá? Então esse Monte Santa Helena, ele é um vulcão que entrou em erupção no norte dos Estados Unidos, noroeste na realidade, e eles tinham dados da floresta e depois começaram a coletar dados de tudo que aconteceu após a erupção. Quais foram os primeiros a chegar, para começo de conversa, quem sobreviveu, alguns ratos sobreviveram, por aí vai. Então é um tema bastante estudado nas florestas mais simples em termos de diversidade e com padrões climáticos mais previsíveis.
nos Estados Unidos e Europa do que no Brasil, onde o caos reina, né? Não só na política, como também reina no futebol e também reina na ecologia. Aí a gente vai ouvir falar muito nessa sucessão, né, em séries, né? O que é uma série primária, uma sucessão primária? É uma vegetação nova onde não havia nada. Então, é uma floresta que vai crescer, ou até mesmo um campo, que pode ser o clímax da sucessão, não necessariamente é uma floresta, pode ser um campo. Prova disso é que existem biomas, né, que são, o clímax é um campo. Na Rússia, né, a steppe, que é uma palavra russa mesmo para designar campo, steppe. E aí a gente pode pensar nisso, né? Você zerou o lugar. O que zera um lugar? Um asteroide zera um lugar, uma bomba atômica, um bombardeamento de napalm, como os americanos fizeram na Guerra do Vietnã, um vulcão, né, uma tsunami. São eventos climáticos ou antrópicos ou geológicos severos, né, de grande impacto, que zeram o ecossistema e tem que começar do zero, né, ou quase do zero. Isso seria a sucessão primária. É muito raro, na verdade, não é tão comum, não. Secundária é uma nova vegetação onde a vegetação original foi destruída. Isso é o que mais acontece no Brasil, né? Você vai lá, corta a floresta, abandona e tem uma nova um capoeirão lá 15 anos depois. A maioria das florestas em certos estados, como o Rio Grande do Sul, são florestas secundárias. Sinceramente não lembro o que eu queria falar quando coloquei essa figura, mas eu imagino que seja um vulcão aqui, e aí vai entrar em erupção, vai zerar tudo, e existe a possibilidade de um novo começo. Essa é a situação posterior a uma grande erupção, né? Muita pedra, muita cinza, e as plantas voltando aqui. Ou algumas chegando pela primeira vez. Então as espécies colonizadoras, na sucessão primária clássica, vão depender do substrato. Qual é o substrato aqui? Lito, né? Pedra. A gente chama de litografia, né? A arte feita em pedra. Depois nós podemos ter as primeiras espécies chegando. E aí a gente vai chamar, se for na água, de hidroceres, xeroceres em áreas secas, psamoceres em lugares arenosos, aloceres em lugares salgados, né? Então na Europa, por exemplo, existe aqui uma figura bastante emblemática, ó. Como era o lugar em 1760, depois o que aconteceu com o lugar ao longo da sucessão, né? Então havia esse estágio aqui de spruce, uma floresta madura, algum distúrbio aconteceu, zerou. Aí começa lá de novo, né? Pioneiras, aí o Dryas e o Alder, que são tudo espécies aí do norte da Europa e Estados Unidos. Então para essa região aqui, não é uma região pequena, podem ver os quilômetros aqui, eles sabem que se alguém zerar aqui vai vir isso, depois de tanto tempo vai vir outra coisa, por aí vai. E você vai demorar talvez 300 anos para retornar a esse estágio inicial aqui, estágio final, desculpe, climáxico. Eles sabem tudo. Por exemplo, o conteúdo de matéria orgânica em toneladas, né, por hectare naqueles estágios, logo depois que zerou até a fase spruce, que é a fase de 200 anos depois. Como que é a umidade nessa sucessão? Como que é o nitrogênio nessa sucessão? Como que é o pH dos solos? Como que é o conteúdo de fósforo? A gente não tem dados assim, sinto muito. É difícil para nós criar modelos de sucessão se a gente não tem dados de longa data. Tudo, no ano 1, concentração de nitrogênio, no ano 100,
no ano 200. Muitas vezes aqui são modelos matemáticos também. O cara coletou até o ano 160, e aí já tinha as figuras bem definidas, ele modelou o resto que faltava. Só que bom modelo matemático, né, que se diz, ele também teria que ser capaz de prever para trás aqui o passado. Então, não adianta você querer fazer modelagem nesse sentido com 10, 12 anos de dados. Você tem que realmente ter muitos dados, pelo menos para criar o primeiro modelo confiável, né? Aqui, ó, no estágio pioneiro, o que você poderia esperar? Ó? 10 anos que a floresta foi zerada. Poderia esperar pequenas ervas e arbustos, número aí de mais ou menos 8 espécies e 2 espécies de musgos, né? Líquens. 33 anos depois começa a chegar os primeiros arbustos grandes. Não vai mudar muito até 100 anos depois, quando as primeiras árvores vão ser observadas. Então isso é um modelo de sucessão de comunidade para um lugar onde se tem 200 anos de dados, certo? São países frios, né? Pode ser que aqui, e geralmente eu acho que vai acontecer mesmo, a gente ter uma dinâmica mais acelerada aqui. Pode ser que com 44 anos aqui a gente teria essa floresta aqui. No nosso país, onde o clima é mais quente, tem tempo, anda mais rápido. O tempo é relativo, né? Então o tempo aqui em nossas florestas ele anda mais rápido. Os anos são iguais, mas os verões são muito grandes, o calor é maior, e talvez seja mais acelerado todo esse processo do que como no Canadá, por exemplo. Com certeza deve ser. Então talvez a gente não precise de 200 anos para entender uma floresta nossa. Mas eu acho que talvez uns 50 anos a gente deveria ter, sim. E no Brasil, a gente pode saber o que irá ocorrer? O Brasil pode saber o que irá ocorrer? Não muito, né? Que tem um modelo que vai até 1500 anos. É claro que aqui é modelagem, né? Senão, na Idade Média, as pessoas já deveriam estar lá na Universidade de Bolonha, que é a primeira universidade do mundo, no ano de 1080, alguma coisa assim. Já deveria ter alguém preocupado com sucessão ecológica, sendo que naquela época a maior preocupação era não morrer de peste negra, né? Então eu vou fazendo umas brincadeiras aí até para o pessoal relaxar um pouco, que a aula é difícil, é pesada. Mas isso aqui é modelagem, né? Com certeza ninguém se preocupava em coletar dados de sucessão há 1500 anos atrás. Para se fazer tudo isso e saber que lá no ano 1500, depois que a floresta começou, como estaria. E acredito que aqui também, né? 500 anos. Então, se observa um crescimento em diversidade de espécies, em riqueza de espécies, né? No modelo clássico, à medida que vai passando o tempo. E uma substituição, né, de plantas de pequeno porte por plantas de grande porte. Tá? E uma substituição também. Primeiro vem as pioneiras, gostam de luz, se reproduzem rápido, chegam com o vento até lá. Para mais adiante aqui, a gente vê espécies com climáxicas, né? Reprodução por animais, sementes grandes, germinam na sombra e por aí vai. Essa é a famosa explosão, que essa é a única imagem que tem, são fotos, na verdade, tiradas em curto espaço de tempo, da explosão do Monte Santa Helena, um caso clássico de sucessão florestal que tem sido estudado desde 1980. Então lá se vão 35 anos, né? Que se estudou esse grande estrago que aconteceu em uma floresta boreal nos Estados Unidos. Vejam a dimensão do que aconteceu, né? Aqui são árvores com 50, 60 metros. Lá tem uma outra linha de árvores e essa é a explosão que aconteceu. Zerou a floresta. Sucessão primária, de novo. Uma outra imagem. A quantidade de terra, florestas e lagos e água remexida e neve é absurda nesse caso. Né? E aí a gente vai ter, logo após, né, essa explosão, um grande aumento da fertilidade do solo. Então esse começo pode ser bastante acelerado, e uma das primeiras conclusões que se chegou
no trabalho feito em Santa Helena é que, mesmo em floresta boreal, esse começo da sucessão primária ele pode ser muito mais rápido do que as pessoas imaginavam. Tá? Cerca de 10, 15 anos depois, a floresta já estava se recuperando muito bem, e ao contrário do que muitos daqueles modelos que eles mesmos fizeram mostrava, tá? Devido ao tipo de distúrbio, né? Uma coisa é você passar uma tempestade que vai colocar água no ecossistema e vento e energia vai quebrar tudo. Outra coisa é você zerar a floresta e colocar uma grande quantidade de nutrientes da cinza, né? E muita luz disponível também. Então é diferente. Então as cinzas, logo após a erupção, elas são ácidas corrosivas, mas em longo prazo elas trazem sódio e magnésio para o solo, tá? Que pode ser bom. É bom. E aqui as imagens de Santa Helena, né? Logo depois da erupção, ó, alguns meses, já tinha gente lá, né? Gente não, planta. E é engraçado, onde elas foram, né? As primeiras que chegaram. Nas rachaduras, né? Onde se acumula água, né? Provavelmente algumas até escaparam da erupção, né? Esporos, por exemplo, quando explodiu o vulcão, aquela parte de fora do vulcão, saltou galho, coisa, esses esporos devem ter ficado a milhares de metros de altura, depois simplesmente voltaram. E a gente sabe que esporos são as estruturas mais fortes e resistentes que existem no nosso planeta, capazes de aguentar até algumas condições próximas do espaço sideral aí, essas estruturas. Esporulina, né, a substância que as protege, os esporos. Então você vai ter no começo samambaia, pequenas ervas, muito bonitinho, né? Para depois elas morrerem, fixarem carbono aqui e a partir daí virem as outras plantas. Muitas vezes aqui aconteceu de alguns ratos escaparem e ficarem vivos aqui. Então já os ratos saíram depois da erupção procurando as primeiras plantas, já comeram sementes, os frutos, aliás, defecaram as sementes. E já no mesmo ano, talvez no ano seguinte, começou já a dispersão de sementes zoocóricas aqui. Então é uma coisa diferente do que se imaginava, que seria longo prazo até voltar a espécie zoocórica. A prova está as fotos aí, ó, frutos carnosos. Quem são esses colonizadores, então? Então, um exemplo do clássico, né? Qual é o colonizador clássico? São as samambaias, são os líquens, né? Uma mistura de fungo com alga. A alga sempre em menor quantidade, geralmente unicelular, e o fungo por fora com as hifas protegendo essa alga, fornecendo para ela abrigo da dessecação e a alga fornecendo açúcar, já que o fungo ele é mais um animal do que uma planta e não faz fotossíntese. Então essas pessoas aí chegam primeiro. Fornecem biomassa para que outras plantas se estabeleçam. Aí começa, né? Samambaiazinha, pouco de acumula poeira, acumula terra. Às vezes um inseto cai aqui e morre, traz uma proteínazinha. Aqui tem uma figura, acho que é Hickleff, créditos aí para Economia da Natureza, o livro dele, falando, né, de quem seriam os colonizadores. São organismos que morrem muito, mas também nascem muito. E aqui eu gostaria de comentar algumas ideias erradas que a gente tem, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Fungos são bons cogumelos, né? São bons colonizadores para a etapa inicial? Se a gente pensar só neles, eles precisam de lugar úmido, né, e tal, bababá. Não, né? Mas eles se associam às algas e aí criam os líquens, então eles são, né? Muita quantidade de esporos, ciclo de vida curto, nasce muito, cresce muito e morre muito. São eles, né? Então, quanto mais morre, mais geralmente é maior a fecundidade. Então, essa é uma curva que mostra aqui, ó, as espécies pioneiras, as espécies de reprodução, e mais aqui aquelas plantas mais devagar, né, que vão chegar depois. Numa determinada comunidade.
Aí, ó, mais características dessa primeira fase, né? Fase da série primária. Plantas dispersas pelo vento. Então, são plantas de pequena biomassa, de ciclo de vida curto, poucos decompositores, ciclagem rápida de nutrientes, produtividade primária grande, baixa estabilidade e diversidade. Fonte está aí junto, né, Odum. E aí, uma planta, né, ou até mesmo acho que é um fungo aqui, no caso, com os esporos, né. Isso aqui é aquela Geastron, né, que você pisa e salta aqui os esporos. Altas taxas de fotossíntese e respiração. Aqui o papa da fisiologia vegetal, tá? Leiam, se vocês quiserem estudar fisiologia vegetal, os trabalhos do Farik Bazaz são muito bons. Farik ou Farkir? Não lembro agora. Um exemplo aqui na nossa América Latina seria as quaresmeiras, né? Olha aí, ó. São excelentes colonizadores. Tanto é que em qualquer beira de estrada aí, floresta atlântica, você vê quaresmais, né? Muito bonita também. Então as etapas iniciais são controladas pela física, né? Ventos, chuvas, calor. E à medida que a gente avança na sucessão, as relações entre os seres, né, de expressão de sementes, de polinização, começa a ser relevante para a instalação dos outros membros da comunidade. E lá no clímax prevalecem outras relações, né, riqueza, estabilidade, estratificação vegetal. Cresce em tamanho a floresta. Né. Organismos com altas taxas de reprodução e crescimento são típicos do começo. E etapas posteriores prevalecem as espécies clímax. Né. Aqui tem uma outra figura que resume vários aspectos aí disso tudo, tá? A fase do início, ou fase incipiente, né, de uma comunidade, a idade que isso duraria aqui no Brasil, né? Quem que poderia aparecer, né? As famílias de plantas, né? Quantas espécies, ó? Lá na floresta madura nós vamos ter mais de 100 espécies. Aqui se supõe que em 30, 60 anos teria essas famílias, família da paineira, família do cedro, da canjerana aqui. E já no começo a gente teria muita euforbiácea, muito branquilho, muito cróton. Né? Aqui seria tudo muito denso, muitos troncos, muitos ramos, floresta bem fechada, mas muito baixinha ainda. Aqui vai diferenciando e aqui começa a aparecer mais estratos, né? As emergentes, o dossel, por aí vai. Crescimento também, vocês podem ver como é que foi, poderia ser. Né? E várias características que se supõem que ocorram nas nossas florestas. Agora eu acho meio difícil, isso aqui é muito falado na nossa floresta, como funcionaria a nossa sucessão aqui, mas eu não vejo muito trabalho de 50 anos aqui vendo se isso aqui realmente acontece, tá? Então fica aqui assim, sinto muito, tá? Mas para vocês talvez um dia dedicarem uma vida inteira aí, ou um grupo de pesquisa, ou uma universidade, formar um laboratório de sucessão e investigar isso a fundo e ver se realmente isso aqui é tudo verdade ou não. Provavelmente vocês vão ter muitas surpresas aí. E eu nem vou insistir muito mais nisso, tá? Isso aqui é Fronte Fowler, tá? O Harold Gordon Fowler, que é um professor lá de Rio Claro, um grande abraço aí, que a gente discutia muito essas coisas na Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. E eu peguei algumas coisas dos slides dele, crédito total aí para ele, desses slides, e ele fala das espécies que não ocorrem num lugar. Por que poderia acontecer de você não encontrar uma espécie no lugar? Não consegue chegar, então existem limitações nesse começo da nova floresta. Não quer, né? Não é o habitat que ela gosta. E alelopatia, tá? Outras espécies não deixam que ela chegue.
Então, isso são fatores importantes para você criar um modelo de sucessão, né? E azar, tá aí o azar, ó. Aí eu coloquei esse símbolo aí do azar. E dinâmica de metapopulações. Depois a gente vai falar talvez um pouco o que é isso, né? O que é uma população fonte, o que é uma população poço, né? O que é uma grande, o que é um grande continente, o que é uma ilha. A gente pode falar de toda a TBG, né, que é a teoria da biogeografia de ilhas de MacArthur Wilson, que vai explicar muito o que acontece, mas não o suficiente para o nosso país, sobre fragmentação, né? Você vai cortar uma floresta em pedaços bem pequenos, vai sobrar ilhas, né? E aí, quais serão as fontes de propágulos? Aquele grande fragmento de floresta que ficou. Quais serão o destino dos fragmentos que foram recortados, pequenos, que estão precisando de espécies? Certo? Ô louco, quase uma hora já. Coisa flui. Bom, vamos seguir, sim, cada vez mais, aprofundando esse tema. Existem, aqui vou colocar uma curiosidade, já que estamos chegando mais no fim da aula, a pessoa já está um pouco cansada. Curiosidade sobre os programas que existem fora do Brasil para modelar sucessão florestal. Tá? Então tem o GARP, eles colocam todas essas informações que eu já falei até agora, imaginem, em modelos matemáticos explícitos, né? Ou seja, tem um mapa. É um mapa que vai sendo atualizado a cada segundo. E aí você vai vendo a floresta se modificando. Tá? Tem vários vídeos aí. Coloquem essas palavras aqui, ó, no YouTube. Aí vocês vão encontrar vários vídeos mostrando as florestazinhas em 3D crescendo. Então como é que eles fazem isso matematicamente? Provavelmente eles fazem uma coordenada XYZ, né? E colocam essa coordenada XYZ num outro eixo T, que é o tempo. E aí colocam se a espécie vai nascer ou não naquela região, um modelo de regressão logística, por exemplo, considerando umidade, temperatura, várias coisas no eixo X, vai ter a espécie naquele ponto ou não, no eixo Y. Né? E aí você vai colocar naquele ponto uma regressão logística. No ponto vizinho, imagine o modelo, né? Várias regressões logísticas para cada ponto. No final você atualiza cada modelo de regressão logística no eixo T, certo? Que é o tempo. E aí vai originar mapas aí de nascimentos, pelo menos. Crescimento aí já são modelos mais complicados. Só para mostrar o que nasceria no mapa. Tá? Vamos falar um pouco agora de outro tema. Pô, falei que ia pegar leve e comecei a falar de regressão logística. Uma hora eu mostro aqui como é que é os modelos e tal. Com mais calma e mais no começo da aula, não no final de uma aula. Competição. Tá? Vamos trabalhar um pouco com competição, é importante. Existem dois tipos, né? Intraespecífica, dentro daquela espécie, elimina os mais fracos. E outras espécies. Tá? Só um parênteses aqui, eu tenho vídeos postados há bastante tempo, no começo, os primeiros vídeos, sobre evolução. É indispensável, é necessário, obrigatório vocês lerem e entenderem evolução para saber do que se trata essas coisas aqui, né? Como se eliminam as plantas, como as mais fortes ou as mais bem adaptadas sobrevivem. Tudo isso aqui nada mais é do que evolução pura, se a gente for parar para pensar. Como que vai se entender o processo de sucessão, você tem que entender evolução. Algumas observações importantes. Sítios extremos. O que é um sítio extremo? Um deserto, né? Uma área que ficou só pedra. As pessoas
derrubaram a mata, veio uma chuva muito forte, levou todo o solo para a beira do rio, e essa pessoa agora vai esperar 500 anos para poder vender a terra porque virou um pedregal. Então, nesse lugar, o que se espera? Poucas espécies vão conseguir chegar ali, talvez só o pinheiro, né? Que está aí desde a época dos dinossauros, que é o que as pessoas têm conseguido restaurar essas áreas com pinheiros. Conseguem crescer em cima da pedra, procuram as raízes, os buraquinhos, as rachaduras e pegam a água. Tá? Bom, lições de estudos de sucessão florestal. Uma coisa que foi aprendida na Europa é que o predomínio natural de uma espécie arbórea num lugar não indica que lá é onde ela tem o melhor crescimento. Tá? Lá é onde ela sobreviveu, nesse lugar. Se você libertar uma espécie de baixo desempenho na floresta mista, pode melhorar muito o crescimento daquela espécie que se dava mal lá. Tá? Então, isso aqui tem uma importância que é o seguinte: muitas pessoas falam, e isso é uma lenda universitária, florestal ou biológica, que silvicultura é uma coisa que não vai dar em nada, recuperar florestas, a gente nunca vai chegar lá, porque demora muito para as plantas crescerem. Nem sempre, tá? Às vezes as plantas demoram para crescer dentro da mata porque as condições estão muito difíceis. Se você fizer um projeto de recuperação e der o espaço para a planta e der as condições mínimas, pode ser que as coisas andem num ritmo muito mais veloz do que você imaginava. Certo? Então é o que eu resumi aqui para vocês lerem, tá? Não vou falar mais nada. E aqui tem um gráfico que mostra justamente isso. Como vinha o comprimento dos anéis das árvores, que é uma medida do quanto a árvore cresce por ano, até o momento que houve uma retirada, né, de árvores e que se criou uma borda aqui. Ó. Tá? A edge é borda. Então, se retirou algumas árvores, uma fileira de árvores ou duas, num plantio. As árvores vinham crescendo 1 milímetro por ano, aí diminuía até, encolhia por causa do inverno, crescia mais 1,5 milímetro por ano, no melhor das hipóteses 1,5 milímetro, um pouco mais. E aí no momento que você cria a borda, as árvores começam a crescer até 2,5 milímetros por ano. Isso é uma floresta fora do Brasil, onde cresce menos, né? Então, uma araucária não vai demorar 40 anos para crescer num plantio. Ela vai crescer, talvez, isso aqui seria quase um perfil de uma araucária, né? Vai crescer quase o dobro se você plantar ela fora da terrível competição dentro da mata. Um bom exemplo disso é uma foto do Google Earth da universidade onde eu estudei, a Universidade Federal de Santa Maria, onde fiz a graduação em Engenharia Florestal. Aqui eram os prédios das ciências rurais, e lá atrás tinha a famosa floresta dos pica-paus, que era onde a gente fazia as práticas de biometria, inventário florestal. Vocês podem ver que o tamanhinho das árvores aqui, isso aqui é pinos, dentro da mata, onde a competição é grande, as copas das árvores ficam nesse tamanho reduzido. E vocês podem ver que na borda da mata, é a mesma espécie, é pinos, ó, as plantas crescem muito mais. Então esse é um bom exemplo de que o crescimento das árvores tropicais e subtropicais, e até mesmo de exóticas plantadas no Brasil, se você der espaço, as árvores vão crescer muito mais rápido do que se imaginava. Tá? Então é um encorajamento que eu faço. Plantem árvores. Não vai demorar tanto como vocês imaginam. Talvez demore a metade do tempo. Uma araucária demora 40 anos para crescer porque ela está cheia de araucária ao lado, brigando a tapa pelos nutrientes. Se você plantar no espaço correto, você vai ter araucárias crescendo em menos tempo. Eu aposto uma caixa sobre isso, tá? Então existem estratégias de competição entre uma planta e outra, tá? Isso é importante na sucessão. Por exemplo, um exemplo clássico disso
é uma planta fazendo sombra sobre a outra. Sempre vai causar problemas, né? Que é o que a gente acabou de ver. Quero encerrar essa aula em 1 hora, vamos ver. Sombra, então, é importante. Liberte as plantas das trevas e elas irão crescer na luz. Tá? Então, essas coisas você tem que saber para recuperar uma área degradada. Você pode começar plantando plantas que crescem rápido, que vão fazer certa sombra para as que vierem depois. Tá? Elas vão competir entre elas. No momento que elas começarem a competir, por exemplo, fechar o dossel, você planta as espécies mais climáxicas, e essas árvores já cumpriram a função delas. Você poderia até retirá-las depois que as climáxicas estiverem a metade da altura delas, por exemplo. Se você for fazer uma floresta visando também não só a preservação, a recuperação de áreas degradadas, mas fazer um manejo depois sustentável dessa floresta. Se você não tirar essas plantas que primeiro cresceram, pioneiras, fizeram sombra e morrer, elas vão morrer e a madeira vai apodrecer. Tá? Então eu estou já falando aqui não só sobre sucessão, no termo mais ecológico, mas também em silvicultura, usar essas informações para produzir florestas sustentáveis, se é que isso pode ser feito. Também duvido um pouco disso, mas tenho que falar aqui, né? Manejo sustentável, em minha opinião, é uma coisa muito utópica. Só se a gente fizer começar uma floresta realmente de um lugar onde não havia floresta, aí talvez a gente esteja fazendo algo mais sustentável. Agora, entrar lá na Amazônia, tirar algumas árvores, você está afetando o ecossistema, não há como negar isso. Alelopatia, tá? É uma coisa mais guerrinha mesmo, guerrilha, né? A planta vai lá e secreta uma substância para eliminar a outra. Cuidado com isso, tá? Se você for fazer um sistema agroflorestal, dependendo do que você escolher para fazer o seu sistema agroflorestal, uma planta vai matar a outra e você vai depois lembrar, nossa, ele falou mesmo, a alelopatia fazia isso. Teste, antes de fazer qualquer sistema agroflorestal, põe no mesmo vaso uma planta e outra para ver se uma não vai matar a outra. Você já vai descobrir, antes mesmo de gastar R$1 milhão tentando fazer um SAF, se tinha alguma planta safada aí que matou a outra, tá? Alelopatia é isso aí, então. Aqui tem um exemplo de plantas que têm efeitos alelopáticos sobre outros, tá? Por exemplo, a araucária aqui, ela sofre muito com o pinus. Olha que informação interessante. Pinus sacaneia a araucária aqui com substâncias, tá? Cuidado. Quando você tiver que recuperar uma floresta ou trabalhar numa região e encontrar padrões assim, ó, lugares vazios que não deveriam estar vazios, né, ou manchas, provavelmente ocorre alelopatia. Cuidado. Você vai ter que recuperar uma área assim e você enxerga assim, como está agora. Vou continuar fazendo isso, vou tentar mudar a composição para escapar disso aqui. Pode ser que eu plante essa aqui mais clara e perca tudo que eu plantei, porque eu só cheguei aqui e tinha só essas verdes e elas fazem alelopatia para outra. Entenderam, né? Pensem no que eu estou falando, aí vocês vão entender. Então, nos sistemas agroflorestais é que eu imagino que a alelopatia pode se tornar um sério problema para a silvicultura. Tá? Se vocês não conhecerem essas teorias. Tá acabando o tempo. O tempo tá acabando. Aí, ó, um caso clássico, tá lá a planta e nem grama cresce ao redor dela. Vocês viram que para não nascer grama, a planta é guerreira aqui, hein? Olha aí, ó, florzinha bonitinha, ninguém chega perto. Por que será, né? Terra boa, cheia de minhoca, e as outras tudo lá querendo chegar aqui e não consegue. Então a própria natureza vai nos mostrar onde existe isso. A gente tem que estar treinado e ter bons olhos para entender. E insetos, tá? Insetos, se você for repovoar uma floresta, cuidado com plantios homogêneos. Tentem fazer nucleação, tentem fazer plantios mistos. Não sai plantando só uma planta porque pode acabar muito mal essa história, tá? E aí tem essa imagem que fala mais do que 1000 palavras, né? Imagina o cidadão
é contratado para recuperar o Canadá inteiro e planta só uma espécie. E aí vem esse besouro que adora ela, só ela. Pula de uma árvore em outra, faz a festa aqui e você é demitido, né? E aí vai ficar que nem o quadro do Munch aqui, um grito. É um engenheiro florestal que não estudou sucessão florestal e alelopatia. E nem estudou que povoamentos homogêneos são uma faca de dois gumes. Você pode se dar muito bem e pode se dar muito mal. Cuidado. Isso aqui está acontecendo mesmo no Canadá, viu? Bom, a gente vai continuar mais adiante falando da série secundária. Tudo que eu falei agora é muito útil em sucessão primária. Agora vamos depois, na próxima aula, chegar na sucessão secundária. Eu acho que uma aula sobre cada uma eu resolvo essa questão. Um grande abraço aí para vocês, porque agora eu vou fazer uma janta, vou jantar. Tchau então, grande abraço.